Pessoal, o ABSEG Talks voltou agora na casa do NetSeg. Luiz, muito obrigada por nos receber aqui. É uma alegria enorme, Marci, Lilian. Como foi para vocês? Fomos muito bem atendidos aqui, estrutura maravilhosa. Aprender um pouquinho de segurança em condomínios? Assista, compartilhe, comente, estamos à disposição. Vem com a gente, roda a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao ABSEG Talks, agora em nova temporada. É isso, as nossas conversas da época da pandemia, lembram? Pois é, agora não serão mais lives, mas voltaremos a entrevistar grandes convidados assim relevantes para o setor, com temas sempre do nosso interesse, do interesse do mercado de segurança privada. Então, sejam muito bem-vindas. Eu sou Lilian Ferracini, sou diretora de marketing da ABSEG. A ABSEG é a Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança, e estou muito bem acompanhada nessa missão. Estou aqui com Marci José de Campos Verde, hoje nosso entrevistado, mas ele tem mais novidades. Marci, bem-vindo. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, Luiz. Bom, vamos conversar um pouco, né? Então, a ABSEG Talks, nessa terceira temporada, a gente quis continuar essa ação, que é muito importante para a ABSEG e para os associados. A grande novidade que nós conseguimos com a parceria com a NetSeg, com o Luiz, é o seguinte: além da questão videocast, que já era o modelo que a gente tinha, agora nós vamos para uma plataforma Spotify. Ou seja, se a pessoa não consegue ver, porque está fazendo alguma atividade, ela vai conseguir ouvir a nossa conversa, o nosso bate-papo. Então, é uma forma da gente agregar mais valor para o associado. Então, na verdade, depois você pode assistir o videocast, você pode só ouvir, o que ficar mais confortável para você. E a ideia é a gente sempre trazer pessoas, produtos, serviços. A ideia é aumentar a cultura de segurança. Esse é um dos papéis, objetivos da ABSEG, fazer a capacitação continuada de todos os associados e demais pessoas que queiram aprender um pouquinho sobre segurança. Estamos com Luiz Carlos do Carmo, o dono do videocast. Luiz, muito obrigada por nos receber a ABSEG aqui no seu espaço tão valoroso. Olha só, mas é uma alegria muito grande, Marci, Lilian, receber vocês, não só receber, mas como fazer parte dessa terceira temporada do ABSEG Talks, um espaço de conteúdo relevante para o nosso mercado, e é uma honra para nós não só recebê-los, como poder compartilhar com os nossos assinantes do NetSeg essa novidade. Vamos ter pelo menos um conteúdo por mês no NetSeg falando do ABSEG Talks, mostrando as novidades e conteúdo. Vocês são extremamente muito bem-vindos e é uma honra tê-los com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. Gente, aqui é demais. A estrutura do Luiz, do NetSeg aqui é fantástica. A gente vai conseguir levar conteúdos muito bem trabalhados para a nossa audiência, para a audiência do NetSeg. Então, é isso. Muitíssimo obrigado por nos receber. E hoje a gente vai falar sobre segurança em condomínios. Marci, pelo amor de Deus, os condomínios estão sendo atacados, invadidos, não estamos mais tendo paz nos condomínios. O que a gente faz? A gente contrata para a cidade toda. O que a gente pode fazer para resolver essa questão? Bom, essa questão da segurança, né, é uma questão relevante, muito importante para todas as pessoas. A gente vê essa questão até sendo temática de vários momentos e vários locais, até mesmo estamos próximos às eleições municipais, e um dos temas relevantes é a segurança. Então, por quê? É um tema que preocupa todas as pessoas, e com razão, porque envolve, em primeiro lugar, a sua vida, integridade física, envolve a questão de bens, ou seja, o seu patrimônio, bens tangíveis e intangíveis, tem o estresse, tem toda a preocupação, e com razão. O que acontece, né? Eu conversava outro dia até numa outra live, e eu sempre remonto que assim, né, não é a cidade mais antiga do mundo, Pompeia, mas antes de Cristo já existia. E o que acontece? Lá, quando agora, depois de 1800 e pouco, 1900, foi descoberta, achado o parque arqueológico, aí eles estão reconstituindo toda a estrutura. E você já tinha, eles usavam muito afresco. Afresco é uma pintura com gesso. Então, o que seria para a gente uma pintura, hoje se faz com plástico, com um monte de coisa, eles misturavam gesso. Aí na porta de uma casa,
você tem o desenho de um cachorro e uma inscrição embaixo, cuidado, cão bravo. Então o que eu quero trazer com essa notícia? Antes de Cristo, a gente já tinha essa preocupação de segurança, as pessoas já eram vítimas nas suas casas. Em Roma, a gente já tinha o que seria um princípio de um prédio, já existiam edificações um pouco mais altas, então a gente vê que esse é um problema muito antigo. E na história, de forma geral, a gente vai ver na questão preocupação com a segurança. O que acontece com prédios comerciais, residenciais, com casas, condomínios de casas? Infelizmente existem, é muito importante que as pessoas acompanhem a sinistralidade, as ocorrências, entendam a forma com que os ladrões praticam os seus furtos ou roubos, e aí é importante você colocar ferramentas de controle de risco, os recursos de segurança. A gente não vai necessariamente inventar a roda, inventar o fogo, mas é necessário a pessoa, ou ela pode buscar informações, ou ela pode chamar uma empresa de segurança eletrônica. Se for um condomínio, no caso comercial, residencial, horizontal, mixed use, ou seja, diversos, hoje tem condomínio estúdios para locação por aplicativo, condomínio de apartamentos, tem condomínio com shopping embaixo, com hotel do lado, e tudo no mesmo lugar e o mesmo condomínio. Então isso é uma característica das pessoas buscarem convergência de espaços, facilidade, evitar o trânsito. Ao mesmo tempo, você não pode perder o foco da segurança. Uma das pesquisas, né, ou melhor, diversas pesquisas, por que a pessoa vai morar em um condomínio? Entre os vários temas, um dos primeiros chama-se segurança. Ou seja, porque quando você tem X unidades, não importa o que, elas conseguem ratear o custo e fazer um investimento melhor. E com isso consegue fazer uma série de coisas, uma academia, uma sala de coworking, consegue fazer um estúdio, até um prédio que eu vi semana interessante, até usando, tem a ver com a gente. Um prédio lançou um estúdio de podcast. No prédio existe um estúdio de podcast, que eu achei muito assim, uma ideia disruptiva, né? Assim, e eles defenderam, explicaram, né? Eu vi uma apresentação, olha, porque hoje é uma coisa do dia a dia. O seu filho quer fazer um trabalho de escola, vem no estúdio, grava, prepara e faz um material bonito, apresentável visualmente, quer dizer, com mais recurso para deixar claras as suas ideias. Quer dizer, tudo isso dentro de um condomínio. Então você tem academia, sala de danças, tem piscina coberta, fitness externo, fitness interno, pessoal que faz bicicletas, salas específicas, beach tênis, hoje, ou seja, na verdade o prédio é um espelho da sociedade. E o que acontece? Com tudo isso, mini mercado, o que eu quero dizer? Você fala, mas qual é o problema? Eu tenho o mini mercado, eu tenho as pessoas que vão ser monitores, professores, vão ser os personagens, ou seja, tem pessoas que vão ter aula de inglês, aula de estudos, aula de ciências, de um professor particular, ou seja, tudo isso, um condomínio é uma mini cidade. E nós temos condomínios de 300 apartamentos, 700 apartamentos, ou seja, é uma mini cidade. Por conseguinte, tem que se pensar na segurança. Porque o que o criminoso faz de forma geral? A maior parte das vezes, tem várias formas de o ladrão tentar invadir para praticar o furto ou roubo, mas ele tenta ver uma situação do que acontece e fala, bom, se todo mundo entra naquela porta, eu vou entrar naquela fila e vamos ver se eu passo. Ele tenta. Vai que ele consegue, ele já entrou. Depois ele vai ver o que eu vou pegar. Bicicleta, eu vou pegar um carro, vou pegar um apartamento, vou arrombar uma porta, ou uma casa, ou seja. E aí que entra a questão de pensar numa solução, que pode ser por um consultor, pode ser por uma empresa de portaria que tem essa expertise, uma empresa de vigilância que tenha alguém ou uma área, pode ser uma empresa de eletrônica, pode ser por via própria, ou seja, a pessoa procura algumas pessoas e busca entender com os próprios fabricantes. Os fabricantes hoje têm muitos vídeos, clipes, tutoriais, materiais de informação, quer dizer, tudo depende se a pessoa também tem esse tempo para ela entender. Uma coisa que eu já adianto, né? Não adianta, às vezes, assim, as pessoas, o que eu falo, hoje o dia a dia é muito dinâmico, né? A gente vive numa geração, um momento muito ágil, muito rápido, tudo muito rápido. Mas algumas coisas não mudam, ou seja, temos uma situação, temos que contextualizar, temos que identificar um problema, chegamos ao risco,
vemos o que a gente faz, o que temos, e vemos uma melhoria, uma solução. Às vezes as pessoas, num afã de buscar, lógico, nós estamos falando de uma coisa que é estressante, até mesmo perigosa, um furto, um roubo numa casa, num apartamento. As pessoas querem pular essa etapa e já tentar, eu acho que isso aqui vai ser bom. Talvez até seja, mas primeiro a gente tem que fazer as etapas aqui de um PDCA, de um plano, algum estudo por alguém, mesmo que seja a própria pessoa. Não, vimos isso, vimos aquilo, entendemos, ok. Por quê? Às vezes você tem que usar mais de um recurso num problema. Às vezes um recurso só resolve. Às vezes você tem que ter 2, às vezes tem que ter 3. Então é o procedimento, é a colaboração do morador, junto com o equipamento, e esse conjunto de ferramentas vai elevar a segurança. Então tem que tomar esse cuidado que, se você não fizer, que é o que um consultor faz, e mesmo as empresas também procuram entender, não adianta usar aquela máxima, né? Se eu só tenho um martelo, que é a minha ferramenta, tudo para mim é prego, então é só prego. Talvez eu tenha que comprar uma chave de fenda, talvez eu tenha que comprar uma chave de fenda Phillips, talvez eu tenha que comprar outro tipo de chave. Ou seja, é um conjunto de coisas, porque vai depender qual que é o meu problema. Esse é o ponto. E o crime, na verdade, ele é muito dinâmico. Se você meio fecha uma porta, ele fala, bom, vamos tentar achar outra. E aí a consultoria busca identificar essas portas. Esses pontos, as vulnerabilidades, as debilidades, ausências de controle. Sim, com certeza. Muito legal, hein? Isso é Não uma é? aula, né? Fala Não a é uma verdade, aula. né? Eu gostaria de saber, na verdade, aproveitar o gancho aqui para fazer uma pergunta. Qual é o melhor momento, Marci, para se definir essa análise de risco? É desde do projeto da obra ou depois que está instalado o condomínio, que já tem um conselho, que já tem um síndico? Como é que é? Olha, muito perspicaz a sua pergunta. A gente fala que a segurança, o melhor momento é desde o projeto, nasce com o projeto. Eu tenho essa trabalho, essa habilidade, ou seja, eu já fiz mais de 200 projetos em planta. E eu brinco assim, não existe nada, só existem as ideias dos arquitetos, do paisagismo, da iluminação. Ou seja, existem até modelos, a gente chama 3D, né, modelo em BIM, tá certo? Que você vê tudo em desenho, né, assim, como vai ficar. E eu brinco que você fala, eu olho uma planta e para mim é 2D e eu vejo ali o básico. Um engenheiro, um arquiteto, ele olha, ele já está projetando, não, mas olha a altura disso. Às vezes eu vou fazer um exemplo aqui. Eu já falei, olha, precisa ter uma eclusa aqui, precisa ter um alarme em cima, precisa ter uma grade aqui em tal lugar. Aí eles ficam conversando, não, mas olha, tá vendo essa grade aqui? Mas ao fundo tem uma parede, tem um traçado, quer dizer, eles estão vendo toda uma profundidade no desenho, e eu brinco assim, o meu objetivo é ter a grade. Se eu conseguir a grade, no detalhe, e às vezes é lógico, a gente não pode ser radical. Ah, o melhor é aqui. Aqui, ali, aqui do lado, pode ser aqui. Ou seja, por quê? Quando você trabalha em projetos, você tem vários projetistas. Então, o paisagismo, ele fala, olha, eu pensei um projeto, aqui vai ter planta, aqui é baixa, aqui é alta, aqui é média, aqui tem árvores, aqui tem um paisagismo alto, esse é o meu objetivo, um efeito. Aí o arquiteto vem com as ideias dele, o pessoal do luminotécnico, a questão de iluminação, onde vai ter luz, onde é um ambiente menos luz, mais luz, de acordo com o conceito do projeto. Isso eu estou falando 4. Aí entra o pessoal de decoração ou interiores, que vai definir. E qual que é, respondendo a sua pergunta no âmago da questão, é o seguinte, quando você vem no projeto, o mais importante, no mínimo, é você ter os pontos de infraestrutura. Por quê? Se eu pensei, bom, aqui é entrada, aqui é saída, aqui é pedestre, aqui é veículo, aqui é delivery, aqui é portaria, aqui é sala técnica, eu tenho ali as áreas técnicas, áreas de lazer, tenho ali o dia a dia do condomínio, ou seja, entendo o condomínio, eu falo, olha, no mínimo precisa ter controle de acesso, pedestres, controle de veículos, interfones, vou ter iluminação, eu vou ter a questão apoio de câmeras, eu vou ter a questão do alarme perimetral, vou ter em alguns locais alarme de ambientes, e aí eu vou definindo uma estrutura, ramificação, por quê? Vamos usar o exemplo dessa sala. Essa sala que nós estamos gravando, esse estúdio, tem 4 pontos no teto de iluminação. De alguma forma, tem uma tubulação que chega lá, isso aí vai para um interruptor, esse interruptor vai para o quadro. Vamos fazer isso para segurança. Eu tenho os equipamentos em algum lugar do condomínio projetados com esse espaço. Esse espaço tem que ter, se possível,
a maioria dos prédios novos, já de forma geral, já nasce com o grupo gerador. Quando você pega um projeto um pouco mais antigo, alguns já têm gerador, outros não. Ah, eu não posso ter gerador, investimento. Ok, posso ter um no-break de uma carga um pouco maior para segurar algumas horas. E também eu vou saber, acabou a energia, eu vou ter energia por um tempo, depois vai acabar se tiver um grande problema, um problema ambiental, sei lá, caiu o poste, bateu um caminhão, vai demorar um tempinho para recolocar esse poste. E aí eu tenho que ter uma sala adequada, com segurança, os equipamentos, toda a tubulação, toda a alimentação e os pontos. A princípio, ó, aqui eu defini um ponto, aqui eu defini outro. E por que é o grande ponto quando você pensa nisso? Você já fez uma reforma na sua casa, no seu apartamento. Sem dúvida. Aí você define, eu queria um interruptor aqui. Arrependeu amargamente. Queria um interruptor aqui, ó. Você fala, então, para chegar aqui, eu tenho que rasgar essa parede toda, rasgar o piso. Mas é só um interruptor aqui, tá? Então, para chegar o interruptor aqui, eu vou ter custo de quebrar, refazer, colocar pintura, fazer esse encaminhamento. E às vezes tem uns locais complexos. Às vezes, dependendo, eu brinco, você pega um prédio, um corporativo, um residencial mesmo, às vezes tem uma parede de mármore com madeira, com um monte de material. Cara, como é que eu vou quebrar esse negócio? Eu peguei um projeto há um tempo que a gente teve que... Eu falei, olha, precisamos ter um ponto aqui e aqui. Junto com a parte do projeto, a gente falou, bom, coloca o marceneiro, foi um marceneiro para desmontar um monte de painel de madeira, para a gente criar um caminho por trás, vem o marceneiro, volta os painéis de madeira, ou seja, para manter tudo certinho, mas veja bem, teve esse custo, teve esse trabalho. Certa vez eu tive uma questão com pessoas, eu tinha uma casa e tinha todo assim, imagina orquídeas, um caramanchão de 4 metros de altura. Então, antes de começar o meu projeto, chamamos o jardineiro, baixamos toda a estrutura, assim, para não afetar as plantas. Aí vem o pessoal, coloca tubo no muro, faz, depois chama o jardineiro, volta tudo, espera tudo certinho. Ou seja, a segurança tem que ser um fator agregador. Ele não pode, mas é para segurança, e nem por isso eu posso desmontar tudo e deixar desorganizado. Tudo isso tem que ser pensado. E aí a sua pergunta é muito oportuna. Bacana. Quando eu vou no projeto, eu consigo trazer, desde o começo eu tenho as ideias prontas, e depois eu vou montando. O ideal é trazer para a mesa, né? Não é, Lilian? Com certeza. Trazer junto com o paisagismo, com a iluminação, com a eficiência energética, já colocar a segurança. É né? isso. Deixar essa dica aí para as construtoras. Por favor. Marci, a gente sabe que segurança é feita com recursos humanos, recursos tecnológicos e com processos. Nessa parte de processos, você acha que o usuário, o condômino, ele está mais afeito às questões de segurança? Ele está mais propenso a seguir os processos que foram combinados, digamos assim? Porque eu pergunto, ontem, por exemplo, eu estava entrando no meu condomínio, na entrada de pedestre, e um vizinho meu, que eu não sabia que era meu vizinho, aproveitou, tem uma eclusa, né, na entrada, aproveitou que eu estava entrando, porque tem um reconhecimento facial no primeiro portão. Ele aproveitou e entrou comigo. Aí, o que eu fiz? Eu parei para ver se o porteiro ia reconhecê-lo. Eu não fui abrindo o segundo portão. Eu esperei para ver se ele realmente era condômino, e era. Aí, o porteiro abriu o segundo portão e deu tudo certo. Mas eu me senti ali numa situação vulnerável, né? Porque, poxa, como é que ele ia... O certo era ele esperar eu entrar para depois ele ser reconhecido adequadamente, né? Pelo aparelho. E aí eu te pergunto, os condôminos, eles estão mais propensos a seguir regras de segurança? Olha, vamos pensar um pouco, né? Usando esse seu exemplo. Vamos dizer que você tenha 40 unidades, 80 unidades no seu prédio. Você multiplica isso por 3, por 4, você está falando em 100 pessoas, 120, 150, depende aí da quantidade. Mas o que eu quero dizer, hoje em dia, pela correria, é muito difícil você falar, eu conheço todos os meus vizinhos. Pode conhecer alguns, teve algum evento no prédio, uma reunião de condomínios. Você fala, eu conheço alguns, conhece o síndico, o subsíndico, talvez os conselheiros, as pessoas mais participativas. Há um condomínio... vem do latim, domínio de todos, condomínio, né? O que acontece? É um espelho da vida. E o que acontece? Algumas pessoas são um pouco mais atentas, preocupadas,
colaborativas, participativas. Outras pessoas são mais tranquilas, assim, não, sabe, eu sou morador, tudo bem, tá, meio, às vezes não segue tanto a risco o procedimento. Aí nós temos que tentar, dentro do projeto, pensar formas. Por exemplo, talvez até pelo que eu entendi na sua fala, deve ter, por exemplo, tem condomínios que o certo, eu recomendo isso, eu ponho um leitor fora para identificar a pessoa, abrir a porta já rapidamente, então eu já tiro o morador da rua, a moradora da rua para entrar, então ela está num local mais seguro. O porteiro já recebe essa informação, morador, apartamento, torre e tal, beleza, então o porteiro faz o papel importante do double check, de checar. Aí o que acontece, né? Aí tem locais que eu ponho um segundo leitor dentro da eclusa. Quando acontece isso, eu falo, olha, o porteiro, o certo, assim, dentro de um processo, se ele tiver esse campo de visão e tal, senhora Lilian, essa pessoa é sua visita? Tá com o senhor, tá com a senhora, tá com o senhor aí? Não, é meu parente, é minha visita? Ok. Não está? Senhor, ou eu poderia também falar, senhor pode ir lá fora, se o porteiro, porque ele pode ser um terceirizado. Sim. O do dia ficou doente, se afastou, e veio uma pessoa da reserva técnica e pode até ser que ele já veio algumas vezes no seu condomínio, só que ele, como eu falo, exatamente conforme você falou, ele também não conhece as 200 pessoas. Às vezes você pega um condomínio, eu falo estável, muito antigo, você tem assim, o porteiro conhece os moradores, os parentes, os filhos, os amigos, ele está lá há 10 anos. Então você fala, ele conhece todo mundo, sabe? Então, ok, mas isso não é uma regra. Eu posso morar num prédio ou num condomínio horizontal e a pessoa começou ontem. Então ele não conhece ninguém, não conhece nem quem é o síndico, sabe o nome, o senhor Carlos é o síndico, me falaram isso, beleza? Então, ou eu teria que falar para essa pessoa, senhor pode sair e se identificar? Ou eu posso colocar um leitor aqui dentro e falar, senhor passa pelo leitor? O leitor é só para checar. Por quê? De novo, quando eu tenho condomínios que são 10 unidades, um por andar, ou um prédio compacto, pequeno, depois de um tempo, esse porteiro de memória. Só que eu não posso, como um projetista, confiar que eu tenho sempre esse porteiro que conhece todo mundo. Vai chegar de noite, vai chegar de madrugada. E, de novo, o ladrão faz isso, exatamente o que você falou. Essa é uma tática. As pessoas usam adolescentes ou pessoas jovens, assim, jovens adultos, eu quero dizer. No caso, camiseta de escola, sabe? Nossa, entra cara. Junto, tá certo? Entra junto, se fala... Ou seja, um outro ponto para a gente pensar, que faz parte do dia a dia, as pessoas, às vezes, elas pegam e falam assim, não, uma pessoa tem uma cara diferente, assim. O ladrão não tem cara, o ladrão não tem rosto. Não adianta você achar assim, não, ele tem uma boa pessoa, parece uma pessoa boa, sabe? Ele está bem vestido. Isso não quer dizer nada para mim. Ou seja, a questão é, eu conheço a pessoa, eu tenho algum leitor que me dá o dado dele ali, ok, confirmei. Isso é que é segurança. Eu não posso dizer, não, você olha, assim, está sozinha. Detalhe, você tem um roubo a um condomínio, a estatística mostra que vão entrar 6, 8, mas eles não entram os 8 na porta ali, entra junto. Entra um, vem, domina a portaria e começa o roubo, começa o arrastão, que é um termo que se criou aqui em São Paulo para isso. Na cidade de São Paulo, né, de forma geral. Então, o que acontece? Nós temos que dar as ferramentas e o procedimento, e você, lógico, observou, ficou um pouco, assim, atenta, né? Para ver, eventualmente, vamos dizer que até ele entrasse, você poderia voltar na portaria e falar, olha, colaborando com o sistema, essa pessoa você conhece? Conhece, é morador? Tá bom, então beleza. Não é morador. Bom, então dá uma olhada, vê nas câmeras para claro que ele tá indo, porque o ladrão, lembra que eu falei? Ele olha o dia a dia do condomínio, às vezes a gente faz assim, pensa em todo um projeto, legal. Aí, o condomínio tem vida. Então, vai ter hora que vai entrar o fornecedor, do mini market, vai entrar um professor, vai ter uma hora que vai sair lixo do condomínio, que o caminhão do lixo vai passar. Se o ladrão ele observar um monte de coisa e ele vê as rotinas, fala, bom, todo dia, 4 horas da tarde, esse portão é aberto, eles ficam 20 minutos tirando lixo. Ele fala, bom, se eu chegar lá 4 horas, o portão abriu, entrei, é assim que o ladrão vai fazer. Ele procura facilidade. Então, às vezes as pessoas, um erro de conceito, pega assim, aqui na frente, a fachada, eu vou fazer isso. Legal, eu tenho essa fachada, considerando um quadrado.
E o que eu estou fazendo nesta, o que eu estou fazendo nessa, o que eu estou fazendo nessa? Ah, mas aqui é vizinho, tá bom. Aí eu vi uma pergunta, os meus vizinhos têm gente 24 horas? Ou é um comércio? Ou é uma casa que está fechada para alugar, para vender? E isso é que eu preciso entender o contexto exterior ali, ao redor do meu condomínio. E isso tudo entra na segurança. Muita coisa, hein, Luiz? Nossa senhora, hein? Caramba. E eu só tô no introito, ainda não entramos no tema. São fatores importantes que a gente vive no dia a dia mesmo. Eu também vivo a mesma coisa no meu condomínio, quando você falou em garagem, né? Em hábitos, né? O miliante, acho que vive de oportunidade. Isso. Exatamente, assim, a gente tem uma figura muito interessante, ela é baseada na teoria da oportunidade, tá certo? Até o CPTED, que é o Crime Prevention Environmental Design, que é uma metodologia criada nos anos 70, começou com um livro de Jane Jacobs, que é de 70, Jane Jacobs, desculpe, Jane. Ela lançou um livro, Vidas e Mortes das Grandes Cidades, né, nos Estados Unidos. Esse é o livro dela. Depois a gente tem outros livros da sequência, outros estudiosos, ou se criou o CPTED. Hoje existe a ICA, né, a International CPTED Association, sede no Canadá. E no Brasil, no ano retrasado, nós conseguimos, as pessoas trouxeram para cá uma turma para habilitar as pessoas, aí estão desenvolvendo novas turmas, eu sou da primeira turma, já estudava por conta de uma certificação que eu fiz em 2000, chamada CPP, ligada à ACE International. O CPTED tem 3 gerações, primeira, segunda e estamos na terceira agora, desenvolvendo. O CPP utiliza a primeira e a segunda geração, né, a parte de segurança. Então, a terceira geração, ela trata de várias áreas, bem maior o escopo. E o que é que acontece, né? Nesse exemplo? Você tem que pensar em si como prevenir, o que o criminoso faz de forma geral. Ele avalia ali, né? Fala, bom, eu vou me disfarçar de que forma que eu vou entrar, tá certo? Quer dizer, ele tenta, porque, de forma geral, aí que entra a questão de você analisar o procedimento. Às vezes as pessoas, alguns locais, é o que eu falo, você pode fazer um projeto, ele parece seguro. Eu tenho elementos, nossa, aqui é muito seguro. Existe um conceito chamado sensação de segurança, que a gente também tenta demonstrar. Existe uma questão chamada ostensividade, que você visa buscar a dissuasão, você desestimular uma ação criminosa com ostensividade. Essa é uma das etapas de um plano de segurança. Então você pode, com isso, usando alguns conceitos, segurança física, um conceito do CPTED, a vigilância natural, que é o ver e ser visto. Então as barreiras transparentes, vidro, grade, tanto você olhar para fora o entorno, como o entorno também olhar. Quando você tem uma viatura passando e ele tem ali uma parte que é transparente, que eu digo visualmente, ele também está olhando para ver, bom, está tudo em ordem, está tudo tranquilo, nada chamou atenção. Então ele também tenta objetivar. E isso é uma das premissas, na verdade, do CPTED. Muito bacana, hein? Nossa, mãe, muita coisa para saber, né? Ainda bem que a gente tem consultores para fazer, para estudar essa parte. Muito legal. E então você, na sua avaliação, o número de assaltos, de invasões à economia, não é que está aumentando. É que o crime ele muda, né? Uma hora ele ataca mais as cargas, outra hora os bancos, outra hora o condomínio. Então, agora, mais ou menos, a gente está na fase do condomínio e daqui a pouco também vai passar e vai... É isso? O crime, usando a sua frase, ele é dinâmico. É quase um jogo de xadrez. Quando você começa a ter ocorrências em uma área, as pessoas ficam mais atentas, revisam suas práticas, adicionam algum recurso, algum equipamento, e o objetivo, na verdade, é melhorar. E o ladrão, o que é que ele faz? Se você começa a melhorar muito aqui, né, a segurança, ele fala, vou procurar outro lugar. Por quê? Até para complementar a sua frase anterior, o que acontece? Existe uma figura da teoria da oportunidade que é um triângulo, que a gente chama triângulo do crime, do ponto de vista do criminoso. Então você tem um motivo, por que o ladrão quer roubar? Tem um motivo. Existe a técnica, que é o conhecimento que ele usa para roubar. Se você parar para analisar, você pode impedir que uma pessoa queira roubar? Não tenha motivo? Não, é um fator subjetivo.
Você pode impedir que uma pessoa saiba roubar ou tenha técnica? Não, é outro fator subjetivo. Para ele fechar esse triângulo, falta uma oportunidade para o criminoso. Sim. Agora eu vou trazer para o nosso lado. O que é a oportunidade para o criminoso? É a nossa vulnerabilidade. Então, o papel de um consultor é identificar as vulnerabilidades, pense numa matriz SWOT, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, e você identifica quais são as vulnerabilidades. Aqui nos pontos fortes, você vai identificar o que você tem. Eu tenho tantas câmeras, eu tenho um muro, eu tenho recluso, eu tenho gente, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho procedimento, tenho colaboração, tenho... Legal. E eu tenho os pontos fracos. Cada ponto fraco pode ser usado por um criminoso. Então, eu tenho que trabalhar para tirar esse ponto fraco ou minimizar, deixar um risco residual. Existe o risco inerente, risco residual e apetite ao risco. Então, o que acontece com isso? O ladrão, ele, se você consegue de alguma forma melhorar esse triângulo, assim, tirando as oportunidades, ele vai tentar outra coisa. Só que todo condomínio tem vida. Você não, assim, o que eu brinco, né? Você falar para mim, mas se faz um projeto segura, prova de tudo. Legal, vamos fazer. Você fala, nossa, Marci, você fez um negócio, como é que eu entro? Não, ninguém falou em ser operacional, falou em ser seguro. E eu preciso ter porta de pedestre, porta de veículo, você vai convidar um amigo, você tem uma vaga, fala, pode entrar na minha vaga, por algum motivo, tá chovendo, tem uma pessoa, limitação de mobilidade, não importa, conforto. Então, o condomínio tem vida. Então, a gente pensa numa gangorra. De um lado eu tenho a segurança, do outro lado eu tenho o conforto. E nosso trabalho é fazer um ponto de equilíbrio. Tem que ter segurança, mas tem que ter conforto para o morador. Assim, pode ser que eu tenha mais segurança, um pouquinho mais de conforto, e a gente vai definindo. Isso faz parte do risco. Sêneca, que é um dos filósofos, né? Ele fala, o risco faz parte da vida. Então, Exatamente. a gente não existe segurança 100%. Isso é um dogma, não existe. Lógico, eu posso fazer uma série de... A gente tem outros conceitos chamados barreiras em profundidade. Então, eu tenho alguma coisa que eu quero proteger, põe uma barreira, põe outra barreira, põe outra barreira, põe outra barreira, põe outra barreira. Aí, o que acontece? Isso chama-se barreira em profundidade. Quando eu tenho a invasão, eu vou ter um alarme e eu tenho os tempos das outras barreiras para dar tempo de uma resposta. Que pode ser ligar para a polícia. Tem uma pessoa pulou, fez isso, aquilo, tentou... Ou seja, e aí tem essa questão, tempo de ataque, tempo de resposta. E vamos avaliar o projeto e entender o que a gente vai conseguir fazer para evitar o problema. E tudo isso entra numa análise de segurança. Eu tenho uma curiosidade aqui. Faz parte do trabalho do consultor a análise presencial das vulnerabilidades de um condomínio? Por exemplo, você é contratado para fazer um projeto de segurança para um condomínio já existente. Você utiliza da prática de ficar observando o movimento ou é só no papel que você trabalha? Como é que é isso? Olha, é possível fazer as duas formas, mas o que acontece? As boas práticas, eu recomendo o seguinte. No começo da nossa conversa, a gente falou de um projeto. Não existe nada, no máximo existe um local. Aqui vai ser construído um condomínio daqui a 3 anos. Ok. Aí eu só tenho papel. Então eu vou trabalhar aqui, isso, aquilo. E mesmo assim, na hora que fizer, às vezes fala, aqui, peraí um pouquinho, um pequeno ajuste que a gente chama de as-built. Tem que fazer um pequeno ajuste. Porque mesmo na planta você não conseguiu interpretar ele pronto. Assim, eu digo, às vezes você fala assim, eu coloquei a câmera aqui então, apareceu uma grade um pouquinho mais alta, apareceu uma árvore aqui, você fala, pô, achei que ia ter campo limpo, mas tudo bem. E detalhe, é o piano ou o banco, tá bom, pega a câmera, muda um pouquinho para cá, no fechamento final. Agora, quando você tem um empreendimento pronto, se for uma área específica, por exemplo, vamos mexer na portaria, vamos fazer uma nova portaria, vamos criar uma sala de visitante, uma sala de reunião. Tem condomínios que estão criando uma sala de reunião meio na portaria. Coisa de negócio de coworking. Eu quero receber alguém, mas eu não quero que ele entre. Ok, então a portaria tem um espaço grande, mas eu posso fazer só na planta. Tenho isso, eu quero aquilo, ok. Agora, para mim, quando eu tenho um empreendimento pronto, o melhor é ir lá. Não tem coisa melhor. E detalhe, e de dia, e de noite, de final de semana. Porque assim, não adianta você pegar só, vou lá em tal horário. Você ficou uma fotografia de uma faixa horária. Pode ser que de noite mudou tudo, final de semana, sábado é uma coisa, domingo é outra. Eu tenho condomínios clubes que recebem
300 pessoas por final de semana. Eu tenho condomínio novo, quando implanta, eu tenho 700 pessoas trabalhando em obras. São 700 pessoas estranhas, não tem problema, isso vai acontecer em todo condomínio. Ou seja, então, eu vou fazer uma fotografia do hoje, daqui a 6 meses diminuir as obras, daqui a 1 ano diminuiu bem. Então, são realidades. Mas o ideal é que você visite o local em alguns horários, entreviste, ver, e faz parte do trabalho observar, entender assim realmente, por exemplo, filas pedestres, filas de veículos, filas de entregadores. Sexta é o Dia Nacional de Comer Pizza, então todos os condomínios recebem N motociclistas, porque as pessoas pedem em casa essa pizza, tá certo? Por uma comodidade. Então, assim, ou seja, então são picos diferentes, momentos, e você tem que fazer uma avaliação. Bacana. Muito bom. Gente, a gente podia ficar aqui o dia todo, né? Porque assunto não falta, né, Luiz? Muito né, legal, né? Mas a gente vai encerrando. Eu quero agradecer muito a sua participação. Um tema super rico, né, Luiz? Super muito, rico. muito, muito interessante. Agradecer demais sua participação e falar que ele vai ser o nosso co-host. Então, eu e o Marci vamos apresentar os próximos ABSEG Talks. Fiquem de olho na programação. A gente vai divulgar os assuntos, vai divulgar as datas. Então, vai ser um momento muito bom para essa nova fase do programa, graças à parceria aqui do Luiz. E eu acho que vai ser muito... A gente espera contribuir ainda mais com o mercado, com esses programas. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada, Luiz. Isso. Por favor, se despeçam. Eu só quero fazer um comentário final, tipo, agradecer o espaço aqui, que não é do NetSeg, embora a gente tenha aí o nosso sim. videocast toda semana, mas a Shure tem feito essa ação de patrocínio junto com o NetSeg, oferecendo essa área maravilhosa que a gente tem aqui, um estúdio com qualidade de áudio, de som e enfim, perfeito para esse tipo de ação. E, de novo, dizer que vocês estão extremamente bem-vindos ao nosso espaço aí, NetSeg Shure, para que o ABSEG Talks chega trazendo essas aulas maravilhosas. Aulas. E aí, animado para apresentar o próximo programa, Marci? Opa, vamos aprender. A ideia é colaborar, entender, aprender. Né? Hoje, essa questão do videocast, do podcast, é uma coisa que as pessoas colocaram no seu dia a dia, na sua rotina, vai fazer uma atividade, às vezes uma caminhada até, vai fazer o trânsito em São Paulo é uma característica, em alguns momentos mais, outros menos. Então, a gente entende que é uma forma da gente atender mais pessoas, atender mais o associado, tá certo? A gente agradece a parceria com a NetSeg, tá certo? Sempre nos ensinando, mostrando novos caminhos também com as eletrônicas, tá certo? Com a parte eletrônica. E agradecemos a todos os que estão, a nossa audiência, que estão acompanhando, e indiquem, recomendem. A ABSEG está no YouTube, a ABSEG já está no LinkedIn, a ABSEG Talk está no Instagram, tá certo? Então nós temos essas 3 redes e agora vamos para o Spotify, que é uma outra rede para a gente atingir mais pessoas. E temos o site abseg.org.br. Muito obrigado a todas e todos. Até a próxima. Obrigada. Se você tiver alguma sugestão de tema, pode enviar para a gente no nosso e-mail, abseg@abseg.org.br. E até a próxima. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.